Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre doação de imóvel em vida. Por exemplo, você tem um imóvel e deseja fazer uma doação deste imóvel, doar este imóvel para uma determinada pessoa. Essa pessoa não necessariamente precisa ser alguém da família, pode ser um terceiro também. Como é que é feito isso? Aonde que se faz a doação? Quais os documentos necessários? Posso fazer esse procedimento sozinho ou necessito de advogado? Enfim, são diversas dúvidas que chegam e as pessoas, né, nessa dúvida acaba dificultando aí um procedimento tão fácil de ser feito. Na verdade, a doação de imóvel em vida, ela é feita no cartório de notas. Esse cartório de notas fica assim a critério do doador. Ele pode ser um cartório de notas próximo da residência dele, pode ser um cartório de notas de sua confiança, de sua preferência, não tem exatamente uma regra de competência. Então, pode ser feito em qualquer cartório de notas. Não precisa de advogado, esse procedimento a pessoa faz sozinha, ela vai até o cartório de notas com os documentos exigidos, né, para essa situação, no caso, escritura do imóvel a ser doado e documentos pessoais. De repente, demais documentações, aí o cartório vai instruir, né, e você vai providenciar esses documentos. É feita uma escritura pública. Então, nessa escritura pública, normalmente consta, e interessante que seja assim, uma cláusula de usufruto, porque aquele que está doando terá o direito de usufruir do imóvel enquanto estiver vivo. Então, ele pode usar, gozar, inclusive morar no imóvel enquanto está vivo. E isso é uma cláusula de usufruto vitalício, até a morte dessa pessoa. Inclusive, também interessante a cláusula de impenhorabilidade, porque assim o imóvel não pode ser vendido. Esse procedimento gera um gasto, um custo, claro. Você vai ter que pagar, você doador, os emolumentos, as taxas do cartório. Na verdade, não tem honorário advocatício porque não tem advogado trabalhando nesse procedimento. É um procedimento rápido, mais barato, menos trabalhoso, no caso, né, quando você trata de uma sucessão judicial ou mesmo de forma extrajudicial, no caso um inventário ou um testamento. Mas é importante pensar o quê? O bacana dessa doação de imóvel em vida é que o doador ele vai fazer valer a sua vontade. Ele vai ver que esse imóvel, que a vontade dele de doar para determinada pessoa vai ser respeitada. E quando você não faz isso em vida, o seu patrimônio, quando você vier a falecer, ele vai se abrir a sucessão e aí as pessoas, né, o inventariante e é que vai estar ali envolvido, esse imóvel vai ser partilhado, né, por cabeça, enfim, toda a regrinha lá do inventário, né, de repente não vai ser nem da forma que é o seu desejo. Sim, vai ser de forma legal, né, dentro da lei, mas não vai ser a forma como você deseja. E na verdade também uma coisa importante de se comentar aqui é que você, doador, não pode doar 100% do seu patrimônio. Você pode doar apenas 50%. Os outros 50% ele é reservado para a legítima, que são os herdeiros necessários que estão na linha de sucessão. Então, você não pode doar 100%. Outro detalhe de não poder doar 100% é que você, doador, também não pode prejudicar a si próprio, né, a sua subsistência. Como assim? Você vai doar tudo que você tem e vai ficar sem nada enquanto está vivo, precisando, né, para viver, né? Então, não pode doar o 100%. Bom, com relação à importância de se fazer valer a vontade daquele que doa, também ele está poupando os herdeiros de ficarem brigando, porque infelizmente a herança foi feita, né, na verdade, impressionante e triste dizer isso, que na maioria das vezes a herança foi feita para que os vivos depois fiquem se matando, né? O morto deixa a herança para os vivos ficarem se matando depois em vida, né? Sempre tem muita briga, muita discórdia, muita discussão, muito desgaste emocional, isso quase que assim 90%. Então, a importância de se resolver, de se planejar esse planejamento sucessório, a sua vontade de fazer valer, isso é muito importante e muito menos traumatizante para todos envolvidos, né?
Então, como se dá o início ao processo de doação em vida, é necessário comparecer a um cartório de notas, né, munido dos documentos, como eu já comentei, que são os documentos pessoais, escritura do imóvel e demais documentos necessários que o próprio cartório vai solicitar, né? E no Código Civil, ele alerta o seguinte, no artigo 548, que é nula a doação de todos os bens sem reserva da parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Aquilo que eu já expliquei para vocês. Você não pode doar 100%, você pode doar 50% somente do seu patrimônio. Porque caso contrário, essa doação ela vai ser nula. E isso está no artigo 548 do Código Civil aqui brasileiro. Bom, como já disse, né, respeitando a proporção da legítima dos demais herdeiros, se você doar esse 50% para um dos herdeiros, sempre respeitando a legítima também, os outros 50% por conta dos demais herdeiros. Bom, com relação a custo, né, a questão do imposto, né, também, que nós temos que prestar atenção, que quando você faz essa doação, você também tem que recolher o ITCMD. Esse ITCMD, esse imposto de transmissão, inter vivos também, com referência à doação, ela aqui em São Paulo, atualmente 4%, mas já tem aí, tramitando aí um projeto de lei para se decidir que vai para 8% aqui em São Paulo a alíquota. Então aqui nós temos a alíquota de 1% no Brasil a 8% sobre o valor da doação, ou da transmissão. Então, de 1 a 8% que deve ser observado. Existe aí, você pode pesquisar no setor da Fazenda e Planejamento, no site, né, para você poder ter maiores informações dependendo da região que você se encontra, o patrimônio se encontra, na verdade, né. E as vantagens da doação de um imóvel em vida é o que nós já estamos aqui conversando. A doação em vida faz valer a sua vontade. Você vai ter certeza que aquele patrimônio que você tem vontade de deixar para determinada pessoa vai ser transmitido para aquela pessoa de sua preferência ali naquele momento, a quem você quer beneficiar, enfim, que a sua vontade vai ser respeitada, né? É um procedimento rápido, mais barato, menos complicado do que depois os herdeiros terem que discutir isso via judicial. Então, que na verdade o processo judicial às vezes é longo, é muito mais caro e demanda discussões aí entre os herdeiros. Vai ter às vezes muitas brigas entre os herdeiros, muito desgaste emocional também. E aí, no caso, as cláusulas, como nós já falamos, né, penhorabilidade, a cláusula de usufruto pode ser vitalícia ou também pode ser por um prazo determinado, né, essa cláusula de usufruto, por 30 anos, dependendo da situação, normalmente é cláusula vitalícia. Bom, na verdade, o que eu tinha para dizer para vocês, a dica que eu tinha para dar era essa, com relação a como funciona esse procedimento da doação de um imóvel em vida, onde se faz, como se faz, né, quais as necessidades de você contratar um profissional, enfim, não, você vai até o cartório de notas, munido dos documentos e você relata, né, a sua vontade, o que você deseja, respeitando a legítima, ok, é feita a doação em vida, tá bem? Lembrando só mais um detalhe, que essa doação em vida, uma vez feita, não tem como você cancelar, tá? Você uma vez doado, uma vez transmitido, não tem como você se arrepender e depois falar, não quero mais doar esse imóvel para essa pessoa. Então tem que ser um caso bem pensado, bem avaliado, uma situação bem estudada, tá bem? Bom, pessoal, era isso, espero que eu tenha ajudado. Havendo algum questionamento, pode deixar aqui nos comentários, eu tenho o prazer de estar respondendo para vocês. E desde já, eu desejo, né, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo.